Bom dia a todos, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Quando me convidaram, já faz um tempinho, né, quase um mês, e eu vim assim orando a Deus e pedindo discernimento sobre o tema e o texto, né, que nos foi proposto no dia. Eu confesso aos irmãos que essa noite quase não durmo, né, ainda mais amanhecendo cedo, e pedindo a Deus que pudesse me orientar neste momento. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, e eu agradeço a irmã Mara, né, que sempre esteve mantendo contato conosco, nos dando orientações, o pastor Valmir, por ter nos confiado essa oportunidade de ministrar aos irmãos em um dos 7 dias desta campanha de oração. Se tem um pastor que gosta de orar, chama-se José Alain Rodrigues de Souza. Você conhece ele? Se ainda não ouviu falar, está ele aqui, né? Nós estivemos ali em Aparecido Rio Negro durante 11 anos e Deus derramou do seu poder, da sua graça misericordiosa naquela cidade. E muitas vidas foram salvas ali. Não é porque aquela igreja tinha um pastor bom, né? Não é porque aquela igreja tinha possivelmente alguma estrutura, mas porque aquela igreja orava. Assim como os irmãos estão fazendo aqui, todos os dias. E como eu sempre costumo dizer, o ministério por onde nós temos passado é 365 dias no ano de jejum e oração. Todos os dias nós nos levantamos para orar, todos os dias nós fazemos propósitos de jejum e oração. O pastor Valmir me deu liberdade ainda agora há pouco ali para poder trazer a mensagem aos irmãos. Ele disse: pastor Valmir, você não sabe o risco que você está correndo, né? Porque você sabe que o pastor Alain tem a fama aí de ser um pastor batista meio pentecostal, né? Glória a Deus por isso. Queridos, quero convidar os irmãos a meditar comigo na palavra de Deus, no tema que foi proposto para esta manhã, Salmo 87. Quero ler do verso 1 ao verso 3. Amém. Salmo 87, verso 1 ao 3, nos diz: Ele, o Senhor, edificou sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante, quero orar com você. Diga para o Senhor, neste 6º dia de propósito de oração. Diga para o Senhor o que você precisa dele neste momento. Diga, Senhor, se ainda há algo que o Senhor precisa ministrar ao meu coração. Deus, fale, ó Deus. Fale a tua vontade, diga, ó Deus, o teu propósito sobre minha vida. Senhor, nesta manhã, Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de podermos estar em tua presença. Deus, nós clamamos, ó Pai, a tua existência neste lugar. Deus, opera com o teu poder, trazendo curas, milagres, restauração. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os sonhos colocados, ó Deus, durante essa semana no teu altar, venham ser concretizados, venham ser realizados segundo a tua vontade, ó Deus. Pai, neste momento, quando a tua igreja se bate, tem lançado propósitos firmes, alvos, objetivos firmes no Senhor. Deus, Pai, que o Senhor os honre, concretizando, meu Deus, seus propósitos, seus sonhos, em o nome de Jesus. Deus, fala conosco mais uma vez.
Santo Espírito de Deus, venha sobre nós nesta manhã. Ministra aos nossos corações. Nós oramos, nós clamamos a Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. O Deus que nos dá sonho é o Deus que edifica. O Deus que edifica. Eu creio que cada um que veio aqui esta manhã tem um propósito na sua vida. Cada um de vocês, Deus tem um propósito especial em sua vida. Eu não sei qual a trajetória, não sei qual a história de cada um que está aqui nesta manhã. Mas entenda, independentemente do percurso, do caminho que você andou até chegar aqui, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que você enfrentou, entenda que a obra que Deus começou em você, Ele vai concluir em nome de Jesus. O texto do Salmo 87, verso 1 ao 3. A palavra de Deus fala sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o nome de uma das colinas que se encontra em Jerusalém. E que, por extensão, tornou-se, então, sinônimo da terra de Israel. E que, pela definição bíblica, seria, então, a cidade de Davi. E após a morte do rei Davi, o termo Sião passou, então, a se referir ao Monte de Jerusalém. E o Monte Sião, especificamente, é o lugar onde se encontrava o Templo de Salomão. E este templo ele foi destruído, segundo alguns historiadores, em 585 pelos babilônios. Assim, então, muitos dos judeus foram deportados naquela época pelo exército babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor II. E naquela época, tanto as muralhas da cidade, quanto também o templo de Jerusalém, que se encontrava no Monte Sião, foram destruídos parcialmente. E o resto da cidade, então, ficou em ruínas durante mais de um século, um período mais de 100 anos, até novamente uma reconstrução da cidade. E é sobre esta reconstrução da cidade que eu quero meditar com você nesta manhã, sobre este tema. Então, abra mais uma vez a sua Bíblia no texto de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive fazendo o quê? Jejuando e orando. Veja que Neemias, ao receber a notícia de que a sua cidade, de que o seu povo estava em sofrimento, ele não entrou em uma profunda depressão, ele não desistiu de tudo, ele não abandonou tudo, ele simplesmente se colocou a orar, a buscar aquele que é dono de todas as coisas e que pode restaurar, mesmo que algo esteja destruído. Deixa eu perguntar algo para você.
Se você tivesse a chance de reconstruir algo, ou até mesmo talvez de construir algo, de que forma você faria? Se você tivesse a chance de reconstruir algo, de que maneira você faria? Você evitaria cometer os mesmos erros? Você, como conhecedor da palavra de Deus, como um homem ou mulher temente a Deus, você gastaria mais tempo em jejum e oração? Querendo ou não, você e eu sempre passamos por circunstâncias na vida, por situações, que muitas vezes nos obrigarão a reconstruir, a recomeçar. Em algumas situações, você e eu teremos que tomar uma postura de mudança. E eu estou certo que muitos aqui nesta manhã gostariam de dar a volta por cima em alguma área da sua vida. Eu estou certo que você gostaria de voltar atrás, talvez, se possível, e fizesse algo diferente. Como nós não vivemos no tempo da ficção, mas podemos usar a nossa imaginação, como naqueles filmes, né, que o ator entra numa máquina do tempo, né, e ele volta então no passado, lá ele tenta modificar a sua vida. Ele tenta reparar os seus erros. Veja que a mensagem desta manhã, no texto de Neemias, ela vai falar como lidar com as reconstruções, como lidar com os recomeços. A vida muitas vezes ela é dinâmica, e ela traz não apenas oportunidades abençoadoras, não apenas momentos bons e felizes, como também ela traz realidades tristes e muitas vezes cruéis. E o livro de Neemias relata uma passagem histórica da ação de Deus na vida daquele homem, como também relata um momento importante na vida da nação de Israel. Neemias se encontrava naquele momento como um funcionário do rei Artaxerxes, o rei persa. E ali ele recebeu então a triste notícia de que seus irmãos, de que a sua cidade estava praticamente destruída. E o livro de Neemias então vai dizer que Deus, por sua infinita misericórdia, após ele ter passado alguns dias jejuando e orando, a palavra de Deus nos diz que quando ele um dia estava ali servindo o rei Artaxerxes, como sempre, o rei olhou para ele e viu que algo estava diferente. E a palavra de Deus conta que o rei perguntou para ele: por acaso você está doente? Você não está doente. Me conte o que está acontecendo. Seu semblante está abatido. Ao que a Bíblia então diz, né, que ele novamente orou. Não diz que ele deu uma resposta. A palavra de Deus diz que ele orou naquele momento. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Neemias sempre procurava uma oportunidade para colocar diante de Deus a sua necessidade em oração. E naquele momento, antes de dar uma resposta, ele disse: Senhor, recebi uma notícia triste. Meus irmãos que estão em Jerusalém estão sofrendo. Os muros foram derribados, o templo destruído, a cidade está arruinada. Ao que o rei, então, pela intimidade que tinha, creio que havia ali uma amizade. E o rei então diz: o que você precisa? O que você precisa neste momento? Veja a divina providência de Deus, queridos, na vida de Neemias. Quem era Neemias? Era apenas um garçom. Era o copeiro do rei, ele que servia. A responsabilidade dele era de servir o vinho na mão do rei. E Deus levanta então aquele homem simples, na sua função, um improvável, para realizar um grande milagre. E Deus vai preparar os meios para que pudesse operar os seus milagres na vida do povo de Israel. Queridos, Deus levanta Neemias. Sabe por quê? Porque ele era alguém que sabia orar. Porque Neemias era alguém que sabia se quebrantar diante de Deus. A palavra diz que ele chorou, ele derramou lágrimas diante do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele homem era um homem bom, porque ele se compadeceu da situação dos seus patriotas.
Neemias, um homem destemido, um homem corajoso, quando ele estava ali em Jerusalém reconstruindo os muros, ele recusou pactos com os inimigos. Neemias recusou propostas tentadoras que vieram dos inimigos, das pessoas que tentavam minar e destruir os projetos que Deus tinha para Jerusalém. Mesmo depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas entre o povo, além da reconstrução dos muros, da cidade, do templo, Neemias teve a responsabilidade de reconstruir também a moral daquele povo, a esperança daquele povo, e principalmente a vida espiritual daquele povo, porque há muito tempo eles já estavam distante de Deus. Nesse livro, então, amados, do texto que nós lemos, eu quero meditar com os irmãos sobre algumas verdades, especialmente duas verdades de Deus para a igreja nesta manhã. Entenda, a oração e a perseverança vencem todos os obstáculos. Diga para alguém assim: seja perseverante em oração. Seja perseverante em oração. Talvez você pode dizer assim, para a pessoa que está ao seu lado, não precisa nem dizer isso, eu estou aqui já há 6 dias. Tem 6 dias que eu estou aqui, 5 horas da manhã, estou batendo o meu ponto. Eu estava pensando, irmãos, sobre como seria pregar, a um grupo maior na madrugada. Eu pensei assim, deve ser mais fácil do que pregar no domingo à noite, Porque domingo à noite o povo está ali cansado, querendo ir dormir. Mas eu creio que de manhã todos já dormiram bem, Eu acho que com exceção eu que estava nervoso para pregar. Mas todos dormiram bem, Daqui a pouco vão para o trabalho e estão aí então atentos, na palavra de Deus. Então se alguém do seu lado cochilar, diga: epa, você já dormiu, acorde. A oração e a perseverança vencem todos os obstáculos. Veja que o texto relata uma situação triste na nação do povo de Israel. Por causa da desobediência, Deus levou a Israel como cativo pelos babilônios. E Deus então havia dito que o povo ficaria durante 70 anos por causa da desobediência do povo, 70 anos como escravo. 70 anos. Agora você imagine, queridos, às vezes você que tem sofrido há 1 ano, há 2 anos, agora imagine todo um povo sofrendo durante 70 anos. A palavra de Deus sempre nos ensina, principalmente quando se fala sobre a nação do povo de Israel, que sempre quando a nação do povo de Israel estava em alguma circunstância muito difícil, era em decorrência de desobediência, era em decorrência do pecado. Mas aquela nação, ela precisava voltar para os caminhos do Senhor. E ali entre o povo não havia ninguém que pudesse ser referência, porque todos estavam vivendo em pecado. E aqueles que eram referências, que tinham a responsabilidade de restaurar a estrutura física da cidade, como também a vida emocional do povo, como a vida espiritual do povo, aquelas pessoas haviam se corrompido, haviam se revendido. Quando Neemias, no capítulo 1, verso 4, ouviu falar da trágica condição de Jerusalém e dos seus irmãos, a palavra de Deus diz: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu louvo a Deus, queridos, porque nós batistas estamos voltando, pastor Valmir, à prática do jejum. Há muito tempo nós usávamos justificativas para dizer: nós não precisamos de jejuar. Não há esta necessidade hoje de jejuar, mas a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina constantemente, como aqui no texto de Neemias, como o próprio Mestre, o Senhor Jesus, que constantemente ele estava jejuando, como seus discípulos também acompanhavam em constantes momentos de jejum e oração.
O próprio Senhor Jesus ensinou isto. Num período de 40 dias, em jejum e oração. E eu entendo pelos princípios da palavra de Deus. Se você quer sensibilizar o coração de Deus, tocar o coração de Deus, se você quer uma resposta, faça como Neemias, pague o preço do jejum e da oração. Faça como Jesus, pague o preço do jejum e da oração. Um irmão lá em Aparecida do Rio Negro, um dia ele chegou com essa ideia. Ele disse: pastor, Deus tem me falado que eu vou jejuar durante 40 dias. Eu disse: irmão, cuidado. Eu não arriscaria, né? Porque eu sei que não dou conta. Por enquanto não, 40 dias não. Eu disse: mas se Deus falou com você, se realmente você tem essa convicção, quem sou eu para dizer que você não pode? Ele disse: pastor, eu vou tentar. Queridos, e ele conseguiu jejuar durante 21 dias. 21 dias, só no líquido, 21 dias. Ele disse: pastor, eu não aguentei mais porque eu vi que eu ia morrer. Eu disse: graças a Deus, irmãos, que você descobriu isso a tempo, né? Mas, queridos, já conheci pessoas que jejuaram durante 40 dias só no líquido. 40 dias só no líquido. E são pessoas que você vê a glória de Deus na vida delas. São pessoas com poder e autoridade de Deus. O povo, a nação de Israel, estava à espera de uma resposta. E a resposta veio por meio de um homem temente a Deus que jejuava, que buscava a presença do Senhor. Veja que Neemias, após o seu período de jejum e oração, Deus respondeu, mostrando ao rei Artaxerxes, que era um rei que não tinha conhecimento nenhum de Deus, que era um homem que tinha outras práticas, outros deuses, mas Deus usou aquele homem para que pudesse dar todos os meios e recursos para que Neemias restaurasse a nação de a cidade de Jerusalém. Com o consentimento então do rei, e por tempo determinado para que ele pudesse regressar, ele vai a Jerusalém para reconstruir os muros. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou ali, ele esteve 3 dias na cidade. E aqueles 3 dias na cidade, o texto diz que eles apenas falava com Deus. Ele apenas falava com o Senhor. Ele não falou a ninguém qual era o seu projeto, qual era a sua intenção ali. Apenas com o Senhor. E depois desses 3 dias ele reúne o povo. Desafia o povo para que pudesse voltar à presença do Senhor. Olha que bênção, que chuva maravilhosa. E a palavra de Deus diz que os muros foram reconstruídos em 51 dias. O que possivelmente aos olhos humanos poderia levar, de acordo com o estrago, de acordo com os prejuízos nos muros, e de acordo também com a perseguição daqueles que eram desfavoráveis, de acordo também com o sentimento do povo que estava sem esperança, aqueles muros eles demorariam mais de 1 ano para ser reconstruído. Mas Deus foi misericordioso e deu a graça de ser reconstruído em apenas 51 dias. Agora você me pergunta: pastor, como que Neemias conseguiu isso? Como? Porque ele entregou a Deus somente aquilo que Deus pode fazer. Entenda isso. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que ninguém mais pode fazer, aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que a medicina não faz, aquilo que a ciência não descobre, não resolve, Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que reconstrói, é um Deus que faz tudo novo. O Deus que você serve é um Deus que ele abre caminho onde não há caminho.
O Deus que você serve é o Deus que dá provisão, mesmo quando tudo tem acabado, mesmo quando tudo parece ser perdido. Deus, Ele faz tudo novo. Neemias não podia, porque ele não tinha recursos, ele era apenas um garçom. Mas Deus podia. Neemias era um improvável. Neemias era alguém que possivelmente seria uma das últimas pessoas a ser enviada por Deus a Jerusalém. Por quê? Ele não era pedreiro, ele não era carpinteiro, não era engenheiro, ele era apenas um garçom. Mas Deus levanta improváveis, querido, quando Ele quer fazer a sua obra, Ele levanta improváveis. Entenda, você é um escolhido de Deus, você é o improvável de Deus, então não temas. Neemias, não havia hipótese dele ir, em alguma circunstância ele ser capturado pelo caminho, ou dele chegar ali e imediatamente ser morto, porque havia pessoas naquela cidade que não queriam que os muros fossem reconstruídos, que as pessoas tivessem a sua dignidade de volta, a sua esperança, porque eles usufruíam da miséria daquele povo. Então qualquer pessoa que tentasse mudar a situação daquela cidade seria imediatamente exterminado. Mas sabe o que Deus faz, queridos? Deus manda Neemias com recursos, todo o material que ele precisou, ele levou, e o rei disse: se você precisar de mais, pode me ligar, manda um WhatsApp, que eu envio para você. Pode falar, meu querido, você é meu amigo, eu mando para você. Vou mandar também guardas, e vou mandar também uma carta para as autoridades da região, dizendo que você é meu amigo, e que ninguém pode mexer com você. Queridos, imagine então como, aquele garçom estava se sentindo: olha só, estou podendo, vou lá. E ele foi. E por 3 dias ele esteve ali observando, orando, jejuando. E Deus deu a resposta. Neemias foi ousado, porque ele encarou os problemas de frente. Sabe como ele encarou os problemas? Com lamento, com jejum e com oração. Foi orando que Neemias se aprontou então para o próximo passo, para cada passo. Entenda que não há como vencer problemas, não há como construir algo, sem fazer aquilo que os irmãos estão fazendo aqui, sem fazer o que o pastor Valmir e os seus pastores estão fazendo, pagando o preço do jejum e da oração, pagando o preço, queridos. Então, ore, entregue a Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Somente o que Ele pode fazer. A segunda e última lição desta manhã, eu gostaria de falar mais, mas os irmãos têm que trabalhar, Dificuldades fazem parte do processo da reconstrução. Dificuldades fazem parte do processo dos recomeços. Quando saí de Aparecido do Rio Negro, 11 anos, e um ministério promissor, Deus abençoando, pessoas sendo salvas, uma cidade interiorana, de mais ou menos 4 mil habitantes, uma cidade de mais ou menos 4 mil habitantes. Deus começou a operar ali, queridos, quando a igreja se levantou para jejuar e orar. Mas nós sabíamos que enfrentaríamos dificuldades. Nós sabíamos que problemas viriam, porque Aparecido do Rio Negro é uma das cidades de mais de 5 mil municípios no Brasil. E é uma cidade que está entre as 10 cidades que levam o nome de uma santa. Entre as 10 cidades que levam o nome de uma imagem. Agora pense numa cidade onde o catolicismo, a feitiçaria, o espiritismo é forte. Que as pessoas, até mesmo as pessoas das igrejas, estavam acomodadas àquela cultura, às tradições, que para elas não havia necessidade de mudanças, porque fazia parte das suas tradições.
E nós começamos então a orar, a jejuar, a subir ao monte. Nós temos uma chácara lá, tínhamos na verdade, né? Não estou mais lá. Lá tem uma chácara maravilhosa, né? Onde foi construído uma casa, uma residência muito bonita. É uma das casas mais lindas da cidade. Lá tem um monte onde dá para ver toda a cidade. Lá a igreja, queridos, passava a noite inteira jejuando e orando. O resultado foi, durante aquele ano, que a igreja começou a orar, a jejuar. Deus salvou e batizou 76 pessoas naquele ano. Agora olha para uma cidade do interior com 4.000 habitantes. Lembro quando comecei o ministério, pastor Valmir, quando pedi o relatório, né, dos batizados, eu mandava o relatório, 10 pessoas, e ficava muito feliz. Nós salvamos 10 pessoas, uau! Mas depois eu entendi, queridos, que Deus queria mais. E que nós poderíamos fazer mais. E Deus foi salvando gente. Uma igreja que quando nós chegamos tinha apenas 35 pessoas. 35 pessoas. Teve anos que nós batizamos mais de 50 pessoas consecutivos. Quando saímos dali, queridos, Deus havia salvo já quase 300 pessoas naquela cidade. Agora você imagina, num ministério promissor, o pastor Valmir, quando ficou sabendo, e ele me viu quando estava vindo para cá, ele disse, pastor, tem certeza? Né, pastor? Tem certeza, pastor? Vai sair de lá para vir para cá, né? E muitos irmãos sabem que nós pegamos um ministério que tem passado por muitas lutas, muitas dificuldades. É um ministério que precisa recomeçar, construir uma nova história. Os irmãos que sabem que é um ministério que as pessoas, muitos estão sem esperança. Muitos estão como ali o povo daquela cidade, sabe? À espera de um milagre. E quando eu vim, realmente eu perguntei para Deus, Deus, o Senhor tem certeza? É isso mesmo, Senhor? Mas, queridos, eu entendi claramente como Neemias, que teria dificuldades, que enfrentaríamos problemas, mas que Deus estava nesse negócio, de que Deus estava conosco. Eu disse, Senhor, então fala para minha esposa, Deus, porque geralmente a mulher é mais difícil, né? De sair de um lugar bom, uma casa maravilhosa, né? Chegar em uma cidade, apesar de ser conhecida, mais diferente, sair de uma chácara para morar num apartamento, né? Ter que pagar aluguel. Muito difícil, irmãos. Tem mais ou menos 2 meses que nós estamos residindo aqui. Não tem sido fácil, mas sabe, nós temos presenciado cada milagre, nós temos presenciado a mão de Deus agindo dia a dia, sabe? E cada dia que eu tenho estado aqui, eu entendo mais ainda o propósito de Deus neste ministério, em nossas vidas e para aquela igreja. Todos nós, irmãos, um dia precisamos reconstruir os nossos muros que foram caídos, precisamos reconstruir o muro do relacionamento matrimonial que muitas vezes está desgastado, de um relacionamento com um filho rebelde, ou muitas vezes, em alguns casos, né, como tenho encontrado muitas pessoas aqui com filhos no mundo do vício, do crime. Ou talvez nesse período de crise, a sua carreira, a sua vida financeira, a reconstrução da sua vida financeira. Agora entenda que a primeira e maior reconstrução, ela começa em nós. Ela começa em você, a primeira e maior mudança, ela precisa acontecer em você, na sua vida, para que depois Deus haja na sua família, e depois na sua igreja, e depois na cidade. Por que Deus tem tornado esse ministério um ministério promissor, um ministério que tem sido bênção, não só para essa cidade, mas para o Tocantins, para o Brasil e para as nações? Porque essa igreja, ela decidiu, irmãos, recomeçar. Porque o pastor decidiu pagar o preço. Os resultados, os frutos colhidos, são resultados porque cada um de vocês decidiram recomeçar. Decidiram pagar o preço do jejum e da oração. Decidiram pagar o preço da obediência, da submissão. Quando Neemias chega ali em Jerusalém, um homem chamado Sambalate, ele tenta impedir a reconstrução.
Porém, Neemias, ele é fortalecido no Senhor em oração, ele mantém o coração firme no propósito que Deus havia mandado ele para aquela cidade. E Sanbalate, por constantes vezes, ele tenta impedir o propósito de Deus na vida daquele povo. Ele junta outros homens maus para tentar minar o projeto, para tentar acabar com aquele projeto. Mas Neemias continua respondendo os ataques, irmãos, sabe como? Não revidando, mas em oração. Um dia ali em Aparecido do Rio Negro, quando nós decidimos a não participar mais de festejos, a não ir mais em festas pagãs, a não aceitar mais a idolatria dentro das nossas casas, sabe o que aconteceu, queridos? Começou a vir perseguições, porque lá era normal, né, todos irem a esses lugares. Em algumas situações, quem era funcionário público era obrigado. E nós pedimos por constantes vezes para que nos respeitasse, de que nós tínhamos o direito pela Constituição de não ir nestes lugares. Mas não houve resposta. Sabe o que eu fiz? Eu vou para a Câmara Municipal, vou ser radical agora. Aí fui. E lá é transmitido ao vivo pela rádio, né? E eu, com um advogado, um irmão nosso lá, né, que era vereador também, dos 9 vereadores, queridos, Deus salvou 5 vereadores na Igreja Batista lá, dos 9. Agora imagine, né? Estava como Neemias. Tem autoridade desse lugar aqui, né? Os caras estão aqui comigo e eles vão me ajudar. Aí me deram a palavra, eu disse, olha, nós queremos ser respeitados, nós não somos contra a religião, mas nós simplesmente queremos ter o direito de não poder participar de algumas culturas. Aí houve a defesa dos nossos irmãos lá, outros foram contra, outros disseram que nós estávamos sendo preconceituosos e que tínhamos que estar porque foi assinado contratos, porque era nossa função e etc e tal. Irmãos, no outro dia a repercussão. Rede de WhatsApp, principalmente alguns grupos fechados, né, de pessoas que não são tementes a Deus. Aí é que o diabo deita e rola. E aí alguém lá lançou um áudio. Esse pastorzinho, eu vou pegar ele na rua, eu vou bater nele. Vou bater nele de pau, de cipó, de chicote. Ele vai sofrer que nem um condenado. E aí outros, né, criaram coragem também. Acho que os demônios foram passando, né, de um por outro. E aí foram falando, né, falando, e acusações e mentiras, queridos. Chegou uma situação muito triste, minhas filhas chegaram em casa e disseram, papai, nossos coleguinhas na escola estão dizendo que vão bater no senhor na rua, pai, não sai não. Sai não, pai, estão dizendo que vão bater no senhor. Queridos, naquela semana, sabe, pensa numa semana que foi difícil. Que realmente havia dias que eu não tinha coragem de sair de casa, vontade de sair de casa. Mas eu disse, eu vou levantar minha cabeça, eu vou orar, Deus sabe, Deus conhece. Deus é um Deus de provisão e Ele vai nos dar socorro. Queridos, e a resposta ela veio imediatamente. A resposta veio imediatamente. As mesmas pessoas que fizeram aquelas difamações, elas começaram a vir ao nosso encontro e pedir perdão. Algumas dessas pessoas nós conseguimos levar num face a face com Deus, e essas pessoas entregaram, pastor Valmir, as suas vidas a Jesus e foram batizadas. Agora imagine, querido, se eu chegasse a revidar, né, dissesse assim, eu tenho os meus direitos, vou para a justiça, quero indenização. Eu disse, vou orar. E Deus salvou algumas dessas pessoas para a honra e glória do Senhor. Neemias enfrentou uma situação difícil. Sanbalate mandou o recado. Diz assim, olha, ainda que eles consigam reconstruir os muros, uma raposinha vai vir de noite, vai lá e vai derrubar. A palavra de Deus, no texto, capítulo 2, verso 19 de Neemias, nos conta essa história. E sabe qual foi o propósito de Neemias naquele momento? Ele disse, pois vamos vigiar.
E a palavra de Deus diz que enquanto o povo trabalhava, os obreiros trabalhavam com uma ferramenta na mão, na outra tinha uma espada. Imagina eles trabalhando lá, né, com a pazinha na mão e a espada no outro, e dizia assim: vem, raposinha, passa aqui, raposinha. E a palavra de Deus diz que foram edificados os muros em 51 dias. Porque aquele povo teve coragem, irmãos. Os muros foram edificados, o templo foi edificado, a cidade foi edificada, aquele povo novamente tinha dignidade. Os sonhos daquele povo foi restaurado. Os sonhos daquele povo foi restaurado, sabe por quê? Porque o Deus que você e eu servimos é um Deus que edifica. É um Deus que reconstrói, é um Deus que faz tudo novo. A palavra de Deus diz que ainda que esteja no pó, Ele há de fazer tudo novo. Ainda que esteja quebrado como vaso na mão do oleiro, Ele há de fazer tudo novo. Ainda que esteja como ossos secos num vale, Ele há de ressuscitar. Esse é o Deus que você serve. Não esqueça disso, queridos. Faça como Paulo, orientando aos filipenses, ele diz: quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação soberana de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas tem muitas pessoas que vivem remoendo o passado, que nem museu. Tem pessoas que vivem no passado, sofrendo pelo que não deu certo, pelo que não aconteceu. Pessoas que vivem se lamentando e esquecem que o Deus que nós servimos é o Deus que faz tudo novo, que o Deus que nós servimos é um Deus do recomeço, que o Deus que nós servimos é o Deus da prata, é o Deus do ouro. Talvez você possa imaginar: mas como podemos alcançar um sonho tão grande? É simples: ore, jejue, coloque na presença de Deus aquilo que o Senhor tem para vocês. Aleluia. Quero concluir esta palavra, queridos. Devemos entender que verdadeiramente as coisas ruins que nos aconteceram ficaram no passado. E elas não servem de combustível para impulsionar o que Deus está para fazer. E isso inclui seus pecados, seus erros, tropeços, maldades. Isso inclui também as injustiças sofridas, as decisões mal tomadas. Olhe para frente, para o novo, para o que Deus tem para fazer em sua vida. Dê uma chance para você mesmo. Dê uma chance para o que Deus está fazendo nesse ministério. Ouça o seu pastor, ouça o que Deus tem falado a ele. Não olhe para quem você era ou foi, não olhe para quem você foi. Olhe para quem você era agora, olhe para quem você quer ser, para onde você quer chegar. Olhe para frente, faça como Paulo: eu prossigo e deixo aquilo que ficou no passado para o passado. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quero orar com você. O Deus que nos dá sonhos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? Qual é o seu objetivo hoje? O que Deus tem para você neste momento? Entenda, queridos, que vai se cumprir. Salmo 126 complementa o Salmo 87, complementa Neemias capítulo 1. O salmista diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Voltaram aonde? A Sião. Estávamos como os que sonham. Ou seja, isso é impossível. Como pode? Tudo foi restaurado, voltamos novamente a Sião, o templo do Senhor, a casa do Senhor. Eles estavam como sonhando, dizendo assim: me belisque, essa é a realidade, eu estou sonhando.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por eles. É o que Deus tem feito nesse ministério, amados. Deus tem restaurado, Deus tem feito tudo novo, Deus tem realizado sonhos, grandes coisas Deus tem feito. E isso tem ecoado entre os lugares, entre todos os lugares desse estado, deste país e das nações. Olha o que Deus está fazendo ali em Palmas. Olha o que Deus está fazendo nesse ministério.